Oi, gente! E aí? Todo mundo animado para continuar? Hoje nós estamos entrando no dia 6, né? A gente está entrando aqui naquele nosso propósito do nosso livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, tá bom? Então a gente está entrando hoje no dia 6, lembrando que são 41 dias, Uma Vida com Propósito. São doses diárias. Continua vendo um vídeo desse por dia, tá? A não sei que seja parte um, parte 2, você veja dois. Mas é um vídeo desse por dia e prepara aí o seu caderninho para anotar a nossa meditação, tá bom? Vamos lá? Mais um dia, né, Leti? Mais um dia. Afinal de contas, por que estamos aqui? Ela é Kelly Knupp, eu sou Darlet Keren, e nós estamos aqui para te ajudar ou descobrir o nosso e você também clarificar qual é o seu propósito. Vamos dar continuidade? Bora. Começando aí. A vida é uma atribuição temporária. Já que a vida é uma atribuição temporária, você tem pouco tempo para curtir aí, compartilhar aí, tá? No nosso canal, para a gente crescer esse canal e a gente conseguir fazer isso ao vivo, tá certo? A vida é uma atribuição temporária. Viverei poucos anos aqui na Terra, diz o salmista lá no Salmo 119, 19. A vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza. A natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro, um fio de fumaça. Nascemos ontem e os nossos dias na Terra passa como uma sombra, diz a Bíblia. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segunda, a Terra é apenas uma residência temporária. Você vai entender já já. Davi orou: Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Davi tinha consciência de que aqui não era tudo, que aqui era a primeira página da sua eterna vida. A Bíblia também compara várias vezes a vida eterna a uma habitação temporária em um país estrangeiro. É como se você fosse um peregrino em terra estranha. Você estava no céu, foi liberado para a terra, ou você estava na eternidade, vou melhorar? Você estava na eternidade, foi liberado para viver na terra, passou o primeiro estágio de vida dentro de um útero em formação, e não tinha consciência disso, de como seria essa vida, veio para a Terra, nasceu, e aqui você tem um período maior de vida lá na Terra, né? Um período de vida terrena, com vários testes para você viver a sua eternidade, que é quando você passa pelo portal da morte, podemos dizer assim. Então, aqui nós vivemos como estrangeiros, como forasteiros, como peregrinos, nós não somos daqui. Então, tudo que a gente faz para a gente ir ganhando posição, ganhando pontos para viver uma eternidade, ou perto de Deus ou longe de Deus. Isso é fato. Se você acredita, isso vai acontecer. Se você não acredita, também vai acontecer. Se você chama o Deus de Pai, viva como residente temporário na Terra. Se você tem Deus como Pai, viva como residente temporário na Terra. E quando você está temporário na casa de alguém ou em algum lugar, você precisa cuidar mais das suas atitudes, você precisa comportar de forma adequada para que você vá para sua, até que você vá para sua casa viver bem na sua casa. Olha que legal! Muitas pessoas migraram de várias partes do mundo para trabalhar em outras partes do mundo, por exemplo, do Brasil para a Califórnia. E chega lá, é um novo tipo de vida que a pessoa vai viver. É o que nos acontece bem aqui. Então, nós saímos da nossa terra, né, do nosso lugar de origem, que era a eternidade, e viemos para a terra. Deus quer que seus filhos, lá no 4, lá embaixo, Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente e de como a veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrena, mas nós somos cidadãos do céu onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, nós somos cidadãos da eternidade. Então,
queremos voltar para essa eternidade junto de Deus. Lá no 5, se tudo o que querem é benefício próprio enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Para viver aqui nessa terra, se você só depende, se você só precisa, se você só busca benefício próprio, você fatalmente vai acabar sendo inimigo de Deus. Porque tudo que ele põe aqui é para uso, você pode usar, você pode desfrutar, mas é para a glória dele, é para engrandecer a ele. É porque existe algo maior que nos fez criatura dele e estamos aqui por tempo determinado. Então, olha, a nossa identidade está lá no eterno, no lar eterno. A nossa pátria não é aqui, é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver aqui e agora, adotando valores, propriedades, estilos de vida terrenos. Ele chama adultério espiritual. Ele chama adultério espiritual o nosso flerte com as tentações desse mundo. A Bíblia diz que vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, então vocês estão buscando ser inimigos de Deus. É, eu estou aqui refletindo, viajando no que você está falando, né? Porque vai dando um turbilhão. Abre, é, Só tem uma coisa para dizer para você que acha que não existe, que não. Duas. Só tem uma coisa para te falar. Acreditando ou não, é isso que vai acontecer. Querendo ou não, nós não vamos passar dessa terra assim, nós não ficaremos eternos aqui. Ninguém nasceu para semente. Acreditando ou não, você irá morrer. Ó, aceita que dói menos, né? Se a né? gente Se a gente deixar de mimimi, cheio de coisa, não é possível que Deus fez tudo isso para a gente poder passar. Vai passar, gente, todo mundo vai passar. Você vai ficar velho, se você não morrer de novo, vai ficar velho, vai passar. Sua beleza vai passar. Tudo vai passar. Então, aceita que você não vai sofrer tanto. Ao contrário que muitas pessoas ficam o tempo todo, né, nessa terra, macunando, pensando, inventando história, juntando um monte de coisa. Gente, vai passar. A gente acha que é muito tempo viver 100 anos, ou 70, 80 anos, é tão pouquinho, você vai passar mais tempo depois que você Mas, morrer na eternidade do que você vai passar aqui nessa terra. Fica esse pensamento. Enquanto você estava lendo, me via todas essas coisas na cabeça. E eu estava aqui, ó, vidrada, imaginando. Vai passar, gente. vai passar. Não fica aí, sabe, achando que Deus é um Deus ruim, que não, ele fez assim mesmo, para passar, né? É, só Você isso. está vendo aí, né? Ele só mandou você protestar. É, E a cada teste você vai. Lembra do outro vídeo que a gente fez? A cada teste você vai ter uma posição diferente. Na é, verdade, ele quer te dar novas funções na eternidade. Olha que legal. Ele é, quer te dar novas funções, mas para isso você tem que fazer um teste bacana com você. é. Te mandou para a Terra. A hora que a sua ficha da realidade cair, aí você vai parar e vai falar: Meu Deus, quanto tempo eu perdi lutando com nada. Se é... Nada. Nada. Vamos lá. Parágrafo 6º, né? Imagine que você fosse um convidado pelo seu país para atuar numa embaixada de uma nação inimiga. Você provavelmente teria que aprender outra língua, adaptar-se a alguns costumes, algumas diferenças culturais. E na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo a sua terra, preferindo a sua terra natal, né? Você vai preferir esse país que você foi do seu inimigo. O seu comprometimento e a sua lealdade seriam alterados, porque daí você ia amar tanto aquele outro lugar que você já não ia mais pensar de onde você é, né? E em vez de representar a sua terra natal, você começaria a agir como seu inimigo. Seria um traidor. A Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo.
Significa que ele mandou, né, a gente para essa terra, somos embaixadores de Cristo. Então, gente, não deve ficar amando muito esse lugar, porque nós não somos daqui. Nós somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o seu rei e o seu reino. Igualmente chegaram à conclusão de que, por viverem aqui, o seu lar é aqui, mas não é. A Bíblia é clara, amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não dê espaço para o ego à custa da sua alma. Então, assim, não deixe o seu ego o tempo todo ficar achando é muito bom, tudo é muito legal, mas a gente vai sair desse lugar. Então, aceita que dói menos, nós vamos morrer. Vai passar. Desprenda das coisas, né? Lembra disso, exatamente. Não adianta nada a gente ficar tão apegado aos nossos bens materiais. Eu sei que é legal, gente, eu sei que é muito bom, eu também tenho essa dificuldade, mas quanto mais eu leio isso, mais eu fico, meu Deus, eu não sou daqui. Em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos em larga escala atraídos, entretidos e servidos. Ó, estamos numa época mais fácil de se viver. Hoje é o melhor momento de viver nessa terra. Temos tudo, comida farta, tudo. E muitas pessoas não entendem Fácil, tecnologia, né? tudo. Higiene fácil, tudo muito simples de viver. E aí te dá a sensação de que é só aqui mesmo, não tem lugar melhor. É, Mas exatamente. a gente não conhece lugar melhor, porque É. a gente, vivendo aqui, não temos consciência do que é a eternidade. Pois é, com tantas distrações e atrações, mídias, né? Experiências maravilhosas, né? Hoje a gente acaba vivendo entranhado no meio dessas coisas, né? E aí é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente quando nós nos lembramos que a vida é um teste, um cargo de confiança, uma atribuição temporária, e que enquanto que tais coisas exercem sobre as nossas vidas, elas se disparar, estamos, estamos nos preparando para algo ainda melhor. As É, coisas, realmente, quando a gente lembra que isso é um teste, aí esses encantos são desfeitos, né? Porque aí você lembra, nossa, eu tenho que prestar atenção, porque eu estou sendo testada. Eu, pelo menos, quero viver uma eternidade perto de Deus. Eu não quero viver uma eternidade do outro lado. Então, assim, aí você começa a pensar, no, mais uma coisa, mais um detalhe, mais um trânsito, mais alguém batendo na porta que eu não queria atender, mais um, entende? Aí você começa a lembrar, tudo é teste. tudo é um teste. Então, as coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Né? Então, é isso que vai acontecer. Não vai durar para sempre nem o que está aqui. Todo mundo vai ter que fazer aquela famosa passagem. Vai ter que O passar. fato de a Terra não ser o nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldade, aflições e rejeições nesse mundo. Isso também explica por que algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas. Algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Muitas vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, porque se você diz, igual eu digo, tem um pastor que diz que a oração que você faz com sinceridade, Deus ouve, escuta e pega. Ele vai te responder de acordo com aquela oração. Fica tranquilo que você ora, ele está escutando. Ele vai te responder. Então tem que ser o tempo certo e você ter o ouvido afiado para você entender essa resposta. Pode ser sim, pode ser não, pode ser espera. Então, assim, nós somos experimentados todos os dias com as nossas dificuldades, nossas aflições e rejeições do mundo,
Por quê? Simplesmente porque esse não é o fim da história. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. A Terra não é o nosso lar definitivo. Nós fomos criados para algo muito melhor. Nós não conhecemos esse algo muito melhor, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não vê. Então, assim, se você acredita nisso, pode esperar, porque mesmo que você não veja, existe, né? Um peixe nunca fica feliz fora do lugar dele, né? Fora da água. Nunca fica feliz na terra, porque ele foi feito para viver na água. Uma águia não fica feliz, não fica contente, se não fosse permitido ela voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui na Terra. Por quê? Simplesmente pelo fato que você não foi feito para viver só na Terra. Você foi colocado na Terra por um tempo determinado. Cada hora que você lê um pouquinho, você fala, ó, como diz, como comenta C.S. Lewis, tudo que não é eterno, olha, tudo que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Gente. É um fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou fama. Gente, Deus não nos projetou para ter fama, prosperidade o tempo todo aqui na Terra. Ele falou sim, para a gente dominar, Governado. governar. Nós temos que governar no tempo que a gente está aqui. Mas a nossa busca não é simplesmente no foco de ter fama, de ter uma vida somente sobre isso, né? Porque hoje o mundo se resumiu muito à questão financeira, né? Devido ao que a gente leu no capítulo anterior, né? No capítulo não, Parágrafo. no parágrafo anterior, né? Então, a vida em abundância não equivale à abundância material e a felicidade a Deus não garante sucesso na carreira, nem mesmo no ministério. Jamais concentre os seus esforços em satisfações temporárias. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder nessa vida, e sim os que trataram com uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhe foi prometida para a eternidade. Tá? Eis que a Bíblia tem uma galeria dos heróis da fé. Todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometeu ao seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando por uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado o Deus dele, visto que lhes preparou uma cidade. Ele nos preparou um lugar eterno. Lá sim, lá que nós temos que mirar. Nossa caminhada aqui na Terra está para mirar da nossa vida eterna, não aqui. Então não adianta a gente ajuntar tudo aqui, né? Temos mais 10 minutinhos. Vai acabando. Nós estamos já no capítulo, no parágrafo. 18 e 19. Uhum. Lá, a gente precisa estar mirando o nosso tempo, né? Mirando nossa vida para chegar na eternidade, né? O É. nosso tempo neste mundo não é à toa. O nosso tempo neste mundo não é toda a história da vida. Isso é muito, muito, muito forte. O nosso tempo não é toda a história da vida. Você tem de esperar chegar no céu para conhecer os outros capítulos que você ainda vai viver. É preciso ter fé para viver neste mundo como estrangeiro. A história do missionário aposentado, já ouviu? Que o missionário, quando a gente fala de ser, quando a gente fala de ser, você leu lá em cima, quando a gente fala de ser
estrangeiro num lugar, de ser diplomata no outro país. O missionário, ele já estava bem mais velho e tal, viajando de navio, e nesse navio tinha o presidente lá, na época, o presidente dos Estados Unidos, e na hora de desembarcar, houve aí a multidão lá embaixo esperando o presidente descer, muita gente ovacionando e tal, e querendo cumprimentar o presidente. E esse missionário tinha vivido a vida toda para o reino de Deus. E tinha banda militar para receber o presidente, tinha tapete vermelho, faixa e uma festa. E o missionário começou a sentir pena de si mesmo, porque ele estava trabalhando por um reino e ele não via nada daquilo. Ele estava finalizando mais uma viagem, não tinha ninguém esperando, não tinha ninguém para cumprimentá-lo. Ele descia desembarcar sozinho. Só que nesse mesmo instante que ele estava já se diminuindo, sentindo triste, aí o Espírito Santo falou com ele. Gentilmente, o próprio Deus o lembrou, né? Mas aqui, por que você está assim? Você não está chegando em casa ainda? Quer dizer, ele estava desembarcando mais uma vez de mais uma viagem, mas ainda não era a casa dele. A casa dele é a eternidade. Eu achei isso fantástico, gente, essa história. Então, como ele ainda não tinha chegado em casa, não tinha nada. Agora, você imagina se você trabalha aqui na sua vida para viver a eternidade. Você imagina qual é a festa que você vai ter lá na eternidade. Como será essa festa? A Bíblia dá uma leve explanada de como que isso vai ser. Fala que lá rios de cristais, ruas de ouro né, e vai contando. Mas diz também que nem o olho viu, nem um pensamento consegue entender qual vai ser a beleza e a grandeza desse lugar. Quando a vida fica difícil, eu acho que esse 21 já não é mais para mim. Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o seu esforço, lembre-se que você ainda não chegou na sua terra natal, como aquele missionário. Na morte, você não irá embora para sua casa. Você não vai embora de casa, você vai embora para casa, né? Então, quando a pessoa se separa, que quando acontece essa morte, a gente não precisa de sofrer, e agora e tal, acabou tudo isso, não. Ai, que legal, ele já vai começar. Eu acho que eu vou encarar diferente agora as mortes que eu tiver que encarar. Vai ser, nossa, que legal, ele já está indo, né? Ele já está indo viver a eternidade, né? E é isso. A gente não é daqui. Nosso lugar é outro. A gente precisa trabalhar para viver bem nesse lugar. Precisa passar nesses testes. É. Nossa, e você está aí falando, meu coração começa, a gente fica com o coração, gente, quebrantado, de verdade, porque de pensar que nosso lugar não é aqui, e a gente acaba se apegando tanto, né, a essas coisas aqui da terra, que quando a morte chega perto da gente, e que a gente não aceita, porque é tão doído, né? A gente fala assim, nossa, mas ele só foi na sua frente, já já a gente vai encontrar. Só que a gente só vai encontrar. Nós vamos ver aqui nos capítulos mais para frente, porque tem uma parte que é bem pesada de você. Eu falo pesada, porque se você realmente estiver aqui buscando uma vida com propósito, sua vida está sem sentido, estou pensando em me matar, você vai antecipar, de repente, uma ida para a eternidade, mas você está preparado para poder viver essa eternidade? Essa questão aí, nós temos aí nos 3 minutos, né? Essa questão é muito séria, porque quando você pensa assim, ele não tem propósito de vida, ele está com tanta dor que ele quer ir embora logo. Então, ele está, vamos colocar, ele está numa situação tão de insatisfeito, ele não quer passar pelos testes que o Criador preparou para ele. Ele não sabe quanto tempo ele ainda vai viver, mas ele quer interromper essa vida e passar logo para a eternidade. Talvez ele até consiga, mas aí já não é mais para viver próximo do Criador. Isso é doloroso. Lembra que a gente leu lá em Provérbios? Não avance as etapas da sua vida. Não pule as etapas da sua vida. Isso aí que ele está dizendo é realmente, que ela acabou de falar, se você fizer isso, você vai estar pulando etapas da sua vida. Não vai adiantar, porque você vai ter que viver outra etapa. Essa aqui pode acabar, esse sofrimento daqui pode acabar, essa sensação daqui pode passar, mas você vai ter que viver outra etapa.
E a etapa de lá, ela pode ser melhor ou pode ser pior. Depende de qual é a sua escolha aqui na Terra. Porque para você viver lá, a qual etapa você vai escolher depende da sua escolha, do que você faz Ah, aqui, sim. Você vai ter que ser treinado aqui. né? É muito forte. É. Bom, vamos para o nosso pensamento sobre o propósito de vida. O mundo não é meu lar. Essa é a reflexão. O versículo para memorizar. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de ver neste exato momento? Vou ler de novo, dá tempo. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver neste exato momento? Como? Como, gente? Vocês estão mudando essa maneira de viver nesse exato momento? Porque se você não mudar agora, muda hoje. Um pouquinho você mudar hoje, amanhã será diferente. Você já vai acordar se a gente acordar. Dá tempo da gente mudar. Eu estou falando isso que parece ser uma prepotência, se eu estou preparada. Não, eu estou fazendo essa reflexão todos os Eu dias. estou me preparando, né? Eu estou me preparando todos os dias. Eu Todo estou dia entendendo. eu isso. Não que eu Eu quero, estou entendendo. não é que eu quero, mas eu Uhum. quero pegar essas coisas daqui. Não que Quero eu quero morrer, mas quando chegar a hora de passar para a eternidade, eu quero ter passado no teste. exatamente. Passar no Uau. teste. Simples Olha, assim, é. né? Bom, pois é, nosso tempo está acabando, já acabou na realidade. Eu espero vocês aqui para o dia 7, tá? Então, volte aí para o dia 7. Te agradeço por mais um dia. Então, comenta, curta, compartilha, tá? Se inscreva aí no meu Dá canal, um like aí. dá um like. É muito importante para essa mensagem alcançar, de repente, uma vida que está aí sem propósito e não sabe o que fazer e, de repente, quer avançar algumas etapas. É verdade. Tá bom? Tchau, gente. Eu te espero no dia Até o 7. próximo.